Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CoraCast, o podcast do Conselho Regional de Economia. Eu sou Thiago Holanda, conselheiro aqui do nosso Conselho Regional, e dou as boas-vindas a você que nos dá a alegria de estar assistindo mais um dos nossos episódios. E como sempre, nós temos a alegria de receber aqui convidados muito especiais que fazem parte do cenário econômico local, regional e nacional. Hoje, antes de apresentar os nossos convidados, o nosso convidado especial, eu quero dar as boas-vindas especial ao nosso querido presidente, Dr. Vanderberg Almeida, que mais um episódio está dando a alegria, a honra ao CoraCast estar presente. Presidente, uma palavra inicial sua, antes da gente poder apresentar juntos o nosso convidado de hoje. Thiago, nosso convidado especial, não vou falar o nome ainda. Vamos fazer suspense. Suspense. Agradecer por tudo, agradecer a todos os nossos economistas, os estudantes de economia, que estão cada vez mais próximos do Conselho. Importante essa proximidade que o Conselho está tendo com a sociedade, com a academia, com os nossos estudantes. Isso mostra as nossas ações conjuntas para que a gente possa fortalecer ainda mais o nosso Conselho. E nada melhor do que ter um grande conselheiro do nosso lado, nosso conselheiro Thiago Holanda, que vem fazendo um papel muito importante nessa divulgação. Então, só tenho a agradecer, meu amigo, por esse seu grande trabalho. Estamos aqui juntos em mais um podcast. Presidente, sempre é uma alegria ter você aqui conosco para esse bate-papo, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o papel das instituições de classe. E para falar conosco sobre esse assunto, nós temos aqui a alegria de receber o Dr. Renato Aguiar. Ele é o presidente do IBEF Ceará, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. É um economista de carreira, tem uma experiência de mercado avassaladora e muitas contribuições para trazer para a gente. Doutor Renato, muitíssimo obrigado pela sua presença, é uma alegria ter o senhor conosco. Eu gosto sempre, antes de entrar propriamente no assunto, de pedir para o nosso convidado se apresentar com mais detalhes e conversar um pouco sobre a sua carreira como economista. Nós temos, além de muitos profissionais assistindo o nosso episódio, nós temos muitos alunos, muitos estudantes de economia. Então, essa transmissão de conhecimento e experiência sempre é importante para inspirar essa nova geração de economistas. Então, eu queria, além da sua fala inicial, que o senhor pudesse também contar um pouco da sua história na economia. Perfeito. É um prazer participar. Agradeço o convite, a oportunidade, né? Além de atual presidente do IBEF, como você bem colocou, Thiago, eu sou economista de carreira, né? Fiz economia na UFC, entrei em 86, né? E atuei durante 15 anos em bancos privados. Depois atuei em empresas, também empresas privadas, grandes empresas de vários segmentos, e depois retornei, digamos, para uma atividade mais financeira para estruturar um FDIC, né, um fundo de investimentos em direitos creditórios de um grande grupo local. E a partir daí me associei à Solis Investimentos e, como gestora de fundos de investimentos especializada em FDICs, né, já tenho aí 8 anos, né, atuando nesse segmento, montando FDICs para a cadeia de suprimentos também de diversas outras empresas, né? Resumidamente, ou seja, sou filiado ao Corecon já há vários anos, né? Então, frequento a casa aqui, né? E uma grande satisfação tá de volta para esse bate-papo, falar um pouco das entidades de classe, né, da atividade do economista e para os estudantes, né? Eu fui estudante na faculdade, né? Fiz uma graduação em economia, depois pós-graduação, mestrado, e enfim, segui os estudos, né? Incorporando o conhecimento que é muito necessário, né? Acho para todas as classes, para todos os profissionais, se manter atualizado, né, no mercado que hoje está tão dinâmico. Perfeito. É bom enfatizar, né, Dr. Vanderberg, que IBEF e Corecon são instituições parceiras, caminham de mãos dadas, né? Nós temos vários projetos em comum e é uma alegria receber aqui os dois representantes dessas instituições. Presidente, qual é o papel das instituições de classe, como essas duas que nós citamos,
para a economia, qual a importância dessas instituições para o dia a dia, tanto do profissional quanto da sociedade? É importantíssimo que o nosso economista entenda a nossa representatividade. O quanto que a nossa classe precisa se unir cada vez mais em prol desse objetivo em comum. É importante que a gente consiga entender que a nossa classe cada vez mais unida, nós vamos conseguir mais benefícios para os economistas. Quando o economista ele começa a querer criar ramificações, tudo isso nasceu de uma raiz. E aí você percebe que eu tenho um ponto central ali para poder fazer com que outras instituições comecem a nascer juntos. Eu só não posso deixar que ela fique desgarrada, né? Ela ache que vai viver sozinho. Não, agora eu vou me isolar do mundo, vou criar minha própria academia, vou criar meu próprio conselho. Não, nós somos um grupo, assim como outras profissões também são. E eles trabalham juntos com o mesmo propósito. Então, o conselho, juntamente com o IBEF, que faz essa dobradinha, faz esse bate-bola, a gente percebe que quando a família está junta, a família vence. Quando começam a se separar, a achar que eu vou criar o meu próprio caminho, eu acabo achando muito mais desafios, muito mais problemas e acabo morrendo no meio do caminho. Então é importante que as pessoas entendam que a nossa classe economista é uma classe unida, é uma classe que tem um propósito, é uma classe que, quando ela realmente se junta, se une, só quem ganha, na verdade, é a sociedade. Somos nós economistas que nos unimos, e isso mostra as nossas ações conjuntas. Uma boa palestra, um grande evento, um bom almoço empresarial, um bom Corecast, bons artigos, livros, publicações, tudo isso, quem vai consumir? A sociedade. E quem ganha a sociedade com as nossas ações, quem ganha a sociedade com o nosso trabalho, porque nós entendemos esse mundo, esse cenário econômico que a gente está vivendo. Então isso mostra que a nossa classe tem esse papel principal dentro da sociedade. Perfeito. Doutor Renato, olhando especificamente para o IBEF, o papel que ele desempenha, numa perspectiva de mercado, como ele tem contribuído para o nosso ambiente econômico? Às vezes as pessoas pensam, enganosamente, né, num olhar superficial, que aquilo ali é algo voltado mais para os profissionais, né, como se repercutisse apenas para os profissionais. Mas nós queremos que vai muito além disso. O senhor poderia explicar a influência do IBEF nesse ambiente econômico, como é que ele repercute? Claro. Fazendo um preâmbulo, né, no caso, nós completamos agora esse ano 40 anos o IBEF Ceará. Então são 4 décadas, né, que o Instituto ele vem, né, se desenhando e angariando associados e estrutura, né? Hoje nós somos mais de 600 associados, temos aproximadamente 20 mantenedores e 4 eixos de atuação, que é o IBEF Mulher, o IBEF Jovem, o IBEF Academy e o IBEF Sustentabilidade, né? Que tem lideranças específicas, que são eixos caros para o Instituto, né? O IBEF hoje praticamente está em todas as capitais, né? Com um estatuto único e regras, né, para atuação, ou seja, dando exemplos, né, além do próprio network, né. Então, hoje, os executivos de finanças, eu digo executivos de finanças e afins, né, a gente tem uma grande concentração dos profissionais, né, de economia, de ciências contábeis, de direito, que atuam nesse ecossistema de finanças, público, privado, mais mercado financeiro, mais empresarial, enfim, em todos esses espectros, né? E olhando pelos eixos, por exemplo, o IBEF Academy, ele está constantemente fazendo interlocução com a academia e trazendo conteúdo, eventos, palestras de altíssimo nível, né? Então a gente preza muito pelo conteúdo relevante para os nossos associados e que repercute na sociedade como um todo, né? Através de convidados e através da utilização desse conteúdo no dia a dia desses profissionais que são nossos associados, né?
No IBF Sustentabilidade, por exemplo, a gente tem um programa muito caro para o Instituto, que é o Educação Financeira. Então, entende-se que no país, né, o país carece dessa informação, desse conteúdo, né? E, digamos assim, uma das pautas caras nossas seria realmente levar isso para o currículo, né, do ensino médio, né? E, nesse sentido, nós já editamos 2 cartilhas, tanto para criança como para jovens, e já tivemos convênio com a Prefeitura do Estado, distribuindo essas cartilhas na rede pública e com visitações, por exemplo. Eu, particularmente, ainda como diretor do IBF, fiz algumas visitas e palestras em escola pública, falando sobre a carreira do CFO, do diretor financeiro e tal, etc. Inclusive propiciando a integração de alunos com a estrutura. Então, são alguns exemplos, né, de como o IBF tem uma atuação que acaba envolvendo a sociedade como um todo, né, além, logicamente, do network, dos filiados, dos associados, que é fundamental hoje, né, para o aluno, para o profissional, enfim, né, manter-se atualizado e ter um conjunto de contatos que você realmente consiga multiplicar a força das ações. Perfeito. Dr. Vanderberg, o Dr. Renato, ele citou na sua fala que o IBF congrega profissionais de várias formações, economistas e também pessoas de outras áreas de atuação. E o mercado financeiro, né, nós temos aqui muitas pessoas que assistem o nosso episódio e que não são da área de economia, né? Acabam ali, o algoritmo do YouTube joga no nosso canal, assistem, gostam e ficam assistindo outros episódios. Então, nós temos pessoas aqui que não conhecem muito o que um economista faz. Então, a área financeira, né, a parte de finanças, é um braço onde o economista atua. Mas quais seriam outras possibilidades de atuação para um economista? Na construção de políticas públicas hoje, nós estamos vivendo um momento importantíssimo esse ano de 2026, onde nós estamos tendo aí uma eleição, está pertinho da eleição presidencial e eleição para governador. Então, o economista pode colaborar muito na construção dessas políticas públicas, em dar um direcionamento, ter esse olhar de desenvolvimento econômico, desenvolvimento regional, construir ações realmente, uma pauta que deve ser debatida, a reforma tributária, muito bem debatida, né? As isenções fiscais, que nós sabemos a importância que se tem hoje em algumas regiões, a importância das isenções, da continuidade dessas isenções, que é poder atrair mais negócios, mais investimentos. Nós estamos tendo aqui no estado do Ceará a chegada de data center, o hidrogênio verde muito debatido. Então, o economista ele tem essa visão. Ele consegue olhar o que, às vezes, o empresário ele não está conseguindo enxergar. Nós conseguimos montar diversos cenários. Então, nós conseguimos atuar no mercado, no setor público, no setor privado, no mercado financeiro, na academia. Então, assim, o economista ele é múltiplo. E isso é que é o interessante, isso é que é o mais importante. O economista entende de tudo? Entende. O economista entende um pouco da história, um pouco da geografia, entende um pouco da ciência, entende um pouco mais de diversos mercados para ele poder estar realmente direcionando as ações daquelas empresas. Não é à toa que você tem hoje grandes gestores que são economistas. Aqui a gente tem um exemplo. Nosso presidente Renato, que é um economista de carreira, que é uma pessoa que tem um conhecimento enorme, tá? E vem contribuindo com suas ações, com o seu trabalho, com o seu desenvolvimento perante a sociedade, perante as empresas com ele já trabalhou, já atuou, trabalhou em bancos privados, trouxe aquela bagagem do banco privado, do crédito, para dentro das suas empresas. Então, tudo isso mostra as suas ações. Então, esse é o nosso papel. Quanto mais você tem um economista da sua empresa, mais o seu negócio irá prosperar. E nós estamos tendo aqui, hoje, o prazer de poder estar ouvindo o presidente do IBF falando das suas ações diante das diversas empresas por onde ele já passou e a sua experiência. Então, nada melhor do que você ter um economista de verdade mostrando todo o nosso trabalho.
Doutor Renato, o senhor tem mais de 35 anos de carreira. Boa parte dela concentrada ali na parte financeira, no mercado financeiro, né? Por que um ambiente mais estável atrai mais investimentos? Por que é importante a estabilidade de uma economia, de um ambiente? Por que isso favorece a inserção de novos investimentos? Realmente a estabilidade econômica e jurídica, né, é fundamental para a decisão de investimentos. Por quê? Porque, no geral, né, investimentos de maior porte, né, em infraestrutura, para a construção de uma planta industrial, enfim, são investimentos de longo prazo, de payback, né? Então, ou seja, exigem todo um planejamento para a definição da viabilidade econômica daquele projeto e, ou seja, a obtenção dos recursos para financiá-lo. Então, quanto mais instável, né, ou seja, vamos montar um planejamento para 5, 10 anos, né? Se eu não tenho estabilidade econômica, ou seja, se eu tenho uma taxa de juros que oscila demais, se eu tenho uma inflação que não tem controle, né? Se eu não tenho um ambiente jurídico favorável, ou seja, as leis mudam, os incentivos mudam, e aí, digamos, fica muito difícil se traduzir num bom planejamento. Então, você acaba tendo que fazer vários cenários, certo? E o nível de risco aumenta bastante. Então, nível de risco maior custo para financiar e uma maior dificuldade de conseguir os financiadores pelo dado nível de risco. Então, realmente fundamental, né? Eu, particularmente, nesses 35 anos, vivi a época da hiperinflação, né? Então, eu lembro de negociar CDB a 25.000% ao ano, certo? Com inflação que chegou a 80% ao mês, né? Então, um banco master. Então, por aí você imagina, né, a dificuldade à época que era para os agentes econômicos, né, manter seus negócios, né? Na época, por exemplo, o desconto duplicado era praticamente inviável, porque a taxa de juros era tão alta, né? Logicamente que embutia um componente inflacionário de correção muito grande. Mas praticamente inviabilizava o crédito, né? Eu achei bacana, assim, há uma associação muito com o economista com o mercado financeiro, né? E quase que, digamos, quando você se apresenta como economista, as perguntas logo vêm, né? Ou seja, qual é o melhor investimento, se é a bolsa, se é a renda fixa, né? Enfim. Mas o economista é muito mais do que isso, né? Como você bem colocou na definição de políticas públicas, né? E eu, particularmente, agora dando um testemunho mais recente, então, na Solis eu atuo como sócio e diretor de crédito, tá? Nós temos lá um AUM, que é recurso sob gestão, de mais de 30 bilhões, né? Então, nós temos toda uma estrutura de crédito para analisar diversos deals, diversos negócios em vários segmentos de atuação diferentes, com comitês de crédito para fazer a avaliação, a aprovação, a estruturação, né? E aí, ou seja, esse conhecimento que você falou realmente do economista, que é um conhecimento mais holístico, né? E logicamente, dependendo da necessidade de aprofundamento, o economista pode buscar através de cursos de extensão, de aprimoramento, é fundamental para que você consiga fazer a análise desses negócios e dessas empresas, né, mantendo a melhor relação risco-retorno, né? Então, o problema não é o risco, o problema é calcular o risco, né, e você ter a equação adequada de risco-retorno. Então, acrescentando aí um pouco da experiência e uma atuação direta como economista, né, nesse meu papel atual. É interessante porque nós estamos localizados, né, que Ceará está localizado no Nordeste, uma das regiões onde a economia, por mais que haja um desenvolvimento nas últimas décadas, ainda em comparação ao Brasil, ainda tem suas fragilidades. E o nosso presidente, Vandenberg, além de atuar aqui no Conselho, atua também na Sudene, né, que tem como foco ali os estados do Nordeste. Doutor Vandenberg,
instituições como Corecon, IBEF, instituições de classe, como elas podem contribuir para uma região já fragilizada historicamente, para que nós demos novos saltos, principalmente do ponto de vista econômico? Qual o papel dessas instituições? É importantíssimo que a sociedade possa contribuir com essas instituições. Tá? Hoje nós temos o BNDES, temos a própria Sudene, o Banco do Nordeste, temos a FINEP, então temos os ministérios todos engajados e tudo isso tem um economista dentro. Então olha que interessante. Então as nossas instituições, cada vez, quando a gente se aproxima do setor público, né, desses órgãos ministeriais, isso mostra que nós podemos abrir a mente desses gestores. Nós tivemos um período não tão distante aí, doutor Tiago, da pandemia, onde o próprio governo do estado montou um conselho para poder entender quais ações poderia direcionar, entender um pouco quais ações poderia desenvolver para poder mitigar o impacto da pandemia. E tinham muitos economistas cearenses dentro desse debate, o que foi importantíssimo para criar ações, para poder criar novos programas, principalmente novas linhas de crédito, para poder entender, para poder ajudar esses empresários. Estamos vendo agora um período de guerra que está acontecendo, Estados Unidos, Irã, e tem alguns segmentos que estão sendo impactados muito fortemente. Então você reúne um conselho como esse, você ter economistas envolvidos, debatendo, criando ações, medidas, mostrando o tamanho do impacto que vai acontecer dentro da economia, isso faz com que as empresas compreendam realmente o nosso papel. E a gente consiga enxergar aqui, enquanto o empresário ele está vendo que não tem mais luz, nós conseguimos enxergar aquela luz no fim do túnel. A gente consegue mostrar para ele, enquanto esse lado está proibido de entrar, vamos entrar por esse. Mas isso aqui eu nunca pensei que a gente poderia ir. O economista tem essa visão de poder abrir, de olhar esse novo cenário, de olhar novas oportunidades. Enquanto todo mundo está chorando apenas em uma vasilha, eu tenho o restante do mundo como um todo para poder encher as outras vasilhas. E é isso que nós fazemos. Então, assim, as instituições de classe hoje têm esse papel. Você tem hoje o IBEF, grandes executivos, grandes economistas dentro de um instituto como esse, isso mostra a importância de um debate. E não é qualquer debate. É um debate realmente de peso, onde você tem aí cada pessoa mostrando um pouco do seu segmento, das ações que estão sendo desenvolvidas, e eu tenho um economista por trás, dando esse melhor direcionamento. E eu estou assumindo agora essa diretoria de gestão de fundos e financiamento dentro da Sudene, uma carteira hoje de mais de 60 bilhões para poder investir na nossa região, para poder direcionar linhas de crédito, para poder aproximar o setor produtivo, gerando emprego, melhorando renda, melhorando a qualidade de vida da população. E tudo isso, quem está à frente? Um economista. Então isso mostra a nossa importância, isso mostra o nosso papel e o quanto que nós podemos contribuir com todas essas instituições. Sem a menor dúvida, a importância de um profissional de economia, de um profissional do setor financeiro tem desempenhado, né, um papel chave dentro da sociedade, inclusive galgando novos estágios de desenvolvimento. Doutor Renato, hoje, quais seriam os principais desafios do IBEF e, na sua avaliação, quais são os projetos futuros que o senhor pretende implantar para fortalecer o papel do Instituto na sociedade? Perfeito. O grande desafio, entendo hoje, é manter as conquistas, né? Então, o IBEF Ceará é protagonista no Brasil em relação a outros IBEFs, ou seja, nós somos procurados por parceiros, né? Para conhecer, para entender as iniciativas, os projetos que nós adotamos aqui. Então, ou seja, manter as conquistas, né? E ir aperfeiçoando é o grande desafio. E a gente vem trabalhando nesse sentido, né? Então, como oportunidades, né, que estão aí no pipeline, nós estamos juntamente participando de uma comissão com o IBEF São Paulo,
para uma certificação nacional do Executivo de Finanças, a exemplo do que o IBGC, né, tem para a certificação de conselheiros de administração. Então, nós estamos participando desse comitê. E sempre em busca de conteúdos relevantes, né? Então, eu dou como exemplo, bem recentemente, alguns eventos que fizemos. Nós trouxemos o economista do Pátria Investimentos, a base dele é Londres, então ele vinha para um compromisso no Peru e a gente conseguiu trazê-lo aqui para Fortaleza. E aí fizemos um evento onde ele trouxe informações assim quentíssimas, uma visão diferenciada, né? Trouxemos o case da CAGES, agora bem recente, com uma captação relevante, né, de mais de 200 milhões de euros, né, numa linha específica de 15 anos, com 5 anos de carência e com uma pegada ESG. Então, ou seja, ouvir do executivo, do CFO da CAGES, né, o passo a passo, né, na construção disso, foi muito interessante. Também fizemos um almoço em parceria com o IBGC, onde nós trouxemos também um outro caso de captação da Itaueiras Agropecuária, através de nota comercial, com emissão através da Caixa Econômica, a Caixa participou. Trouxemos o David Dias, que é o cara de inteligência artificial da Ernst Young para a América Latina. Ele esteve com a gente um sábado inteiro, falando sobre letramento em IA, e estamos já planejando trazê-lo novamente. Então, são alguns exemplos, né, de conteúdo relevante que a gente traz para os nossos associados e que transborda para a sociedade como um todo, né? Acho que um ponto importante que você colocou realmente, digamos, a dificuldade regional, né, do Ceará, da economia cearense, né, em termos de relevância e com todas as dificuldades regionais, né, que nós atravessamos, mas, digamos, nós despontamos, né, com soluções. Eu acho que isso é bacana, né? Com certeza. O ITA está vindo aí, o hidrogênio verde, os data centers, né? E todo o desenvolvimento econômico, né, que o Estado vem usufruindo a partir do complexo do PECEM, das energias renováveis. Então, eu diria que lá atrás, né, como você colocou, aquela visão um tanto restrita, né, de que nós dificilmente venceríamos, né, o estigma da pobreza em função do semiárido, em função da dificuldade da agricultura, da agropecuária, ou seja, outras soluções vieram. Eu tenho certeza que economistas participaram desse importante movimento e que, digamos, tá mudando a face do Estado e é muito promissor para o futuro. Doutor Renato, vou aqui alugar o senhor só mais um pouquinho e perguntar algo muito importante. Nós temos aqui sempre muitos alunos de economia que acompanham o nosso podcast, né? Estão ali ligados assistindo nossos episódios. Vamos supor que nós temos um aluno, uma aluna, que tem interesse em seguir a carreira financeira, né? Trilhar os passos que, por exemplo, o senhor deu há um tempo atrás. Quais são os conselhos ou o conselho que o senhor daria para esse aluno, para esse estudante de graduação que quer entrar no mercado financeiro? Uma boa pergunta. De uma forma geral, né, ampliar o conhecimento, certo? Então, ou seja, eu fiz uma graduação, depois uma graduação em economia, depois eu fiz pós-graduação em administração financeira, cursei o mestrado em informática e contábeis, né? Exatamente para ter esse foco mais no mercado financeiro como um todo, né? Então, é importantíssimo, né, não parar apenas na graduação. A graduação é um primeiro passo, né? Então, a depender do que seja o seu interesse, seja a sua atividade, vá buscando conhecimento para alicerçar isso, né? E ter essa visão holística, né? Acho que a visão holística é a palavra-chave, ao passo que na economia, né,
você tem realmente essa oportunidade, tanto de uma visão mais ampla, né, da macroeconomia, da microeconomia, e uma visão também matemática, né? Você vê no mercado financeiro hoje, há uma participação relevante de engenheiros, né, que estão no mercado financeiro, justamente por essa visão lógica, essa visão matemática, né, e que o economista tem no currículo. Então, explore bastante isso, né, e esteja aberta a oportunidades, né? As oportunidades não necessariamente ficam restritas ao Estado, né? Ou seja, você tem aí todo o país e, eventualmente, oportunidades internacionais para estar se desenvolvendo e esse mercado é muito grande e, de certa forma, por que não dizer carente de mão de obra, né? Então, a mão de obra qualificada sempre vai ter o seu espaço. Conselhos valiosos de um profissional que tem uma sólida carreira. Se eu fosse você, eu anotava tudo e não perdia essas dicas. Nós estamos já caminhando para nossa reta final, os últimos minutos do nosso episódio. E eu queria dar a oportunidade para o nosso presidente, Dr. Vanderberg Almeida, para fazer suas considerações finais, para a gente poder ir caminhando aí para o final desse nosso bate-papo tão maravilhoso. Comigo, Thiago, tudo que é bom dura pouco. Rapaz, como é que pode? A gente está ouvindo aqui grandes conselhos, estamos ouvindo aqui o nosso presidente do IBF, Renato, e isso faz com que a gente queira aumentar esse tempo do Corecast, viu? É importante isso, mas, meu amigo, muito obrigado pela sua atenção de sempre, pelo grande trabalho que você vem desenvolvendo frente ao Conselho. Tá? Queria agradecer aqui ao presidente Renato por ter aceitado o nosso convite e por ter dado grandes contribuições para quem está nos assistindo. Então, só posso dizer que eu sou muito grato por estar nessa posição de presidente do Conselho de Economia hoje e estar trabalhando com grandes profissionais. Então, eu queria mandar aqui um forte abraço a todos os nossos conselheiros e a todos os nossos alunos de economia. Coisa boa. Doutor Renato, suas considerações, uma fala final, fica à vontade aí para conversar com o nosso público. Agradeço novamente o convite, né? É uma grande satisfação para mim como economista e presidente do IBF. O IBF Ceará está aberto, né, para parcerias. Entendo que temos muita sinergia com o Corecon e estar aqui falando para o estudante de economia, o profissional de economia. Já tive lá, né, por diversas vezes como aluno, né? Então a ansiedade é natural, né? É importante, né? Dar esse testemunho aqui para mim é muito caro, né? É um carinho, digamos assim. Então o IBF está à disposição, tá certo? O IBF Ceará está em todas as redes sociais, então para quem quiser acompanhar os eventos, o trabalho do Instituto, eventualmente até se filiar, será um prazer, né? Nossa sede fica ali no BS Design e eu particularmente também estou disponível no LinkedIn, Renato Coelho Aguiar. Então, para quem quiser me contactar, enfim, tirar alguma dúvida, conhecer um pouco mais, me coloca à disposição. Então, novamente, agradeço pela oportunidade, né? Foi um papo realmente muito rico, passou tão rápido, não deu nem para sentir. Espero poder voltar aí numa próxima oportunidade para a gente abordar mais temas ainda. Doutor Renato, sinta-se já convidado para voltar aqui outras vezes. Em nome de todo o Conselho Regional de Economia, nós o agradecemos. É uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por compartilhar sua experiência, seus conhecimentos. Tenho certeza que foi um momento de aprendizado, não apenas para quem nos assiste, mas para a gente, né, Vanderberg? Sempre é bom a gente sentar com um profissional experiente, trocar ideia, conversar. E a nossa torcida é para que o senhor e o IBF continuem desempenhando esse papel relevante aqui na nossa sociedade, no Ceará, no Nordeste e no Brasil. Muito obrigado mais uma vez. Presidente, muitíssimo obrigado pela honra de estar aqui. É uma alegria poder compartilhar essa bancada com você e espero que a gente possa fazer outras dobradinhas por muitas e muitas outras vezes. E a você que esteve nos assistindo, o nosso muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Corecast. No nosso canal no YouTube nós temos vários outros episódios, então você está convidado, convidada a assistir as nossas rodas de conversa. Eu tenho certeza que você vai aprender
muito. Deixa aí um gostei, um like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e acompanha o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Muito obrigado por nos assistir, por nos prestigiar e até a próxima. Até mais.